começou a entrevista coletiva para falar sobre a operação. Vamos acompanhar. De testemunhas, de suspeitos, então aproximadamente 90 pessoas ouvidas, né? Nós temos laudos periciais já produzidos no bojo do inquérito policial, que atesta a falsidade dos diplomas que eram emitidos. Portanto, é a investigação que culmina hoje, contudo, tem um embasamento, né? Foi sedimentada desde o ano passado, com todo denodo, com todo cuidado, né? Para que pudéssemos oferecer uma resposta ao Poder Judiciário, apresentar ao Poder Judiciário, né? De maneira robusta, com provas robustas de que os crimes de associação criminosa, de falsificação de documentos, crimes contra o consumidor, né? Porque você não pode estar ofertando algo, uma prestação de serviços, um produto ou um serviço, né? que não é condizente com a realidade. Então, enganando as pessoas, estelionato majorado, né? Pessoas que estão procurando colocação no mercado, né? Muitos deles professores, porque o mestrado e os supostos mestrado e doutorado eram na área de educação, então que as pessoas estavam pensando que com aquilo estavam realizando um investimento nas próprias carreiras, mas que na verdade era um engodo. Então, é uma operação importantíssima, é um prejuízo grandioso que a gente aqui repete, a Polícia Civil repete e ressalta a importância das pessoas, dos profissionais da educação, mas de qualquer graduado, né? Antes de ingressar, de realizar pagamentos, de fazer matrícula nesses cursos de especialização stricto sensu, que procurem, né, órgãos do Ministério da Educação, que procurem os órgãos, inclusive policiais, que procurem esses órgãos que tratam da matéria para que possam obter informações se aquela instituição, se aquele mestrado está sendo feito da maneira correta, se realmente é reconhecido em nosso país, se realmente o processo de reconhecimento e revalidação daqueles diplomas aqui no Brasil, realmente aquele processo atende aos requisitos definidos pela CAPES, que é atrelado ao Ministério da Educação, ao MEC. Então, é uma investigação bastante complexa, né? Ressalto aqui o excelente trabalho realizado por todo o GTE, né, de Picuí, toda a equipe, né, presidida e comandada pelo delegado Carlos Seabra, Dr. Yasley, que oficiaram todos esses órgãos de fiscalização e controle para que pudéssemos robustecer o inquérito e ao final e ao cabo, hoje, no dia de hoje, desencadear essa operação importantíssima com o aval do Poder Judiciário e que tudo será levado, né, para que seja agora, mediante a ação penal cabível, julgado lá na Justiça. Contudo, a Polícia Civil está convicta, trazendo provas robustas, com apreensões na data de hoje, de que houve sim a prática ilegal de fornecimento de curso de maneira ardilosa, de maneira ardil, né? E ludibriando pessoas e causando prejuízos materiais e também prejuízos de ordem psíquica moral. Então, eu passo aqui a palavra para o doutor Seabra, que vai tecer as suas considerações, porque presidiu também as investigações junto do doutor Yasley. Boa tarde. As investigações iniciaram, primeiramente, a pedido, né, a requisição do Ministério Público, né, que, diante de uma solicitação de uma prefeitura para verificação de que um dos diplomas que um professor apresentou para a sua progressão funcional dentro da prefeitura, né, poderia ser falsificado, né. A partir deste momento, né, foi requisitado às prefeituras locais que todos aqueles professores que também estavam na mesma situação, né, que tinham progredido com diplomas, né, apresentado diplomas de mestrado em ciências da educação, né, pudessem ser relacionados e os diplomas pudessem ser encaminhados, né, para que nós verificássemos, né, a sua autenticidade.
né? Então, a partir daí, fomos verificando que não só a cidade inicial, né, que teria requisitado aquilo, que teria sido Barra de Santa Rosa, mas outras cidades na região, como Baraunas, como Nova Floresta, como mesmo a cidade de Picuí, né, tinham professores naquela mesma situação. E durante as investigações foi também identificado que a mesma empresa estava espalhando também, não só para aquela região, mas para demais regiões do estado da Paraíba, bem como do estado de Pernambuco e estado do Rio Grande do Norte. Então, é uma investigação que afeta esses 3 estados da federação, né, com a empresa ofertando de forma fraudulenta, né, como se fosse um mestrado. Os alunos pagavam mensalidade, tinham aulas com professores, realizavam trabalho, produziam artigos, produziam dissertações, mas tudo isso para dar um ar de autenticidade, mas na verdade quando eles pediam os diplomas eram falsificados, né? Então tinham diplomas tinham o crime de falsificação do documento, né, próprio, né? Quando foi se investigar as universidades que teriam expedidos, universidades brasileiras, que primeiro a empresa disse que estavam revalidando, só que não estavam revalidando, eles estavam emitindo diplomas em nome dessas universidades brasileiras, e as universidades, quando foram sendo checadas uma a uma, foram colocadas se aquelas pessoas que estavam ali tinham sido alunos, tinham sido matriculados, né, ou tinham qualquer ligação com aquela universidade. Não tinha. Foram mandados para Paraíba modelos, né, padrões de diplomas, padrões, as assinaturas de quem deveriam estar nos diplomas, né, para comparar com os diplomas que tinham sido expedidos pela empresa aqui de Campina Grande, para a perícia técnica, né, identificar, né, os pontos de falsificação, né. Isso ficou bem claro durante o decorrer do inquérito, né, e foram escutados aquelas pessoas, né, que fizeram, mais de 80 pessoas que fizeram esse diploma, esses mestrados, né, foram escutados testemunhas, né, de todas as localidades que compõem a área da 13ª DSPC, né, e ao cabo foi representado, né, pelas medidas cautelares devidas ao judiciário, que deferiu, né, e hoje aqui é um ponto de conclusão, mas que a investigação será repassada para outras unidades da federação, para que eles possam também investigar nas suas áreas de atribuições, né, e finalizar o inquérito. Passo a palavra ao Dr. Yasley, né, também, que grande parte da investigação. Bem, todo o trabalho realizado pela Polícia Civil da Paraíba se destinou a desbaratar esse esquema criminoso que foi montado do Curimataú paraibano, e a investigação partiu da 13ª Seccional por meio do Grupo Tático Especial das professores que foram vítimas desse golpe serem das redes municipais das cidades que compõem a nossa área. Mas no decorrer da investigação, também outras cidades da Paraíba, como também do Rio Grande do Norte, também participaram desses cursos e obtiveram também diplomas que foram falsificados, né? A associação criminosa, ela é integrada por 4 membros, né? O operador líder desse esquema fraudulento, que gerenciava, direcionava as ações da quadrilha. Os 2 operadores, justamente diante de pessoas da região, professores também, tinham um maior de envolvimento
infiltração de colegas de trabalho para dentro dos cursos e o operador falsificador. Daí a necessidade de cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Vila Velha e Vitória, no estado do Espírito Santo, onde o operador falsificador possuía residência e possuía também empresas naquelas cidades, e o qual era responsável pela produção e depois envio dos diplomas falsos para a empresa investigada, para que posteriormente fossem entregues aos alunos. E destaque-se que o grande artifício para tentar convencer todas as vítimas desse golpe era que os certificados, os diplomas de mestrado e doutorado estavam em nome de várias universidades brasileiras, justamente para driblar e reduzir o poder de vigilância dos órgãos municipais para fins de autorizar e reconhecer esses diplomas de progressão funcional com elevação salarial. Então a investigação ela já está em fase de relatório. Outras medidas necessárias serão tomadas. Toda a situação do comunicada às autoridades competentes, policiais dos estados vizinhos e também das áreas de educação, diante da preocupação do impacto que isso possa ter também para o erário público. Haja vista que vários professores e profissionais e servidores públicos em geral podem ter se aproveitado desses documentos para solicitarem progressão, e essas progressões provavelmente foram deferidas e esses servidores enganados, repito, todos os alunos do curso foram enganados, estão absolutamente de boa fé. E por isso a gente precisa ter seriedade e continuar na investigação para esclarecer a verdade e incorrer em culpa quem tiver responsabilidade criminal.